E nesse momento chega aqui ao estúdio do Jornal da CBN o candidato do PCO, Partido da Causa Operária, candidato Rui Costa Pimenta. Bom dia para o senhor. Bom dia. E deixando aqui claro que, de acordo com o acordo que foi fechado com os assessores e candidatos dos partidos, o tempo já está contando da nossa entrevista, que se iniciaria às 8 horas da manhã, vai até às 8h30 da manhã. Lembrando, o candidato Rui Costa Pimenta, jornalista, participou da fundação do PT, partido que deixou em 1992, em 95 foi um dos criadores do PCO, já foi candidato a vereador, deputado federal, prefeito e pela quarta vez se candidata ao cargo de presidente da República. Muito bom dia para o senhor, o candidato Rui Costa Pimenta. Eu peço só para o senhor ficar um pouco mais próximo do microfone. Bom dia, muito obrigado pelo convite. O senhor se perdeu no transporte público ou se perdeu no trânsito? Transporte público. Não me perdi, eu fiquei entalado no transporte público. E por isso chegou atrasado? Por isso cheguei atrasado. Uma informação que nós trabalhamos hoje aqui no Jornal da CBN e que eu gostaria de começar essa nossa conversa, trata sobre a forma como os jovens estão conectados hoje na internet. Um estudo que foi apresentado ainda ontem pela Escola do Futuro da USP, que mostrou que 12% deles usam a internet para participar de fóruns, de discussões, 13% leem livros digitais, a maioria usa a internet para pesquisar temas que são de seu interesse, 21% para falar sobre política. O acesso à internet, hoje em dia, é colocado como um dos serviços essenciais para a capacitação e qualificação de jovens. Senhor presidente da República, o que faria para ampliar esse acesso? Bom, nós somos favoráveis a estender a rede gratuita e pública de internet, né? Nós achamos que compete ao governo federal, mas também aos governos estaduais e municipais, disponibilizar o sinal da internet em todos os lugares, como já acontece nas universidades e outros lugares públicos. E seria preciso um plano para dotar as escolas e até os indivíduos de computadores. Qual é o investimento necessário para ampliar esse sinal de internet, o acesso à internet, como o senhor propõe? Eu não tenho aqui os números que seriam necessários para realizar esse trabalho, mas eu não creio que seja nada além da capacidade de investimento do governo e, acima de tudo, eu acredito que é um investimento fundamental, porque no mundo que nós vivemos hoje, além de indústrias, além de infraestrutura industrial, o conhecimento é um dos grandes patrimônios, uma das grandes riquezas materiais de cada país. Dentro das perspectivas da causa operária, de que maneira as empresas que hoje atuam nesse setor poderiam colaborar nesse trabalho de expansão? Então, aqui nós temos um problema um pouco complexo, que é que muitos anos atrás, né, por decisão do Congresso Nacional, abriu-se completamente o mercado de informática brasileiro. Naquele momento havia uma indústria nascente de informática, né? Todos os dados, todas as pesquisas e inúmeros acontecimentos e notícias indicam que o Brasil tem uma grande vocação para o setor. Mas nós não temos empresa nacional, principalmente no que diz respeito ao equipamento, né, o chamado hardware. Então, eu acho que a primeira preocupação não seria tanto a colaboração das empresas, como que seria que o governo estrategicamente desenvolvesse uma empresa estatal na área de informática. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor disse que quando o sistema foi aberto, isso prejudicou a indústria nacional? Indústria nacional. Agora, enquanto nós tivemos um sistema fechado, um mercado fechado no Brasil, o que se tinha era uma indústria atrasada nessa área e acesso praticamente nenhum a novas tecnologias. Não, não era assim, não. Havia uma restrição parcial que permitia que as tecnologias chegassem aqui, mas havia a proteção e o estímulo à indústria nacional. Agora, eu acho Naquela época, para se ter um computador, o cidadão precisava comprar no mercado paralelo para conseguir montar um computador em casa e fazer isso escondido para não ser preso. Havia muito pouco computador também. Exatamente, até porque a indústria aqui
não era suficiente para atender a demanda. E o mercado fechado impedia esse desenvolvimento, ou não? Não, acredito que não, mas eu acho também que os países, eles devem, como é que se diz? Se necessário, eu não acredito que seja nesse caso aqui, sacrificar um pouco da velocidade do desenvolvimento para garantir a sua autonomia, a sua independência nesse desenvolvimento. Se necessário. Eu não acredito que na questão da informática fosse assim. Até porque a informática, como a gente viu, todos os segredos tecnológicos foram derrubados, né? Se espalhou rapidamente a mesma tecnologia por diversas empresas, então me parece que é um campo onde é fácil copiar. Veja o caso dos chineses. Esse sistema privatizado nesta área permaneceria dentro do ideal da causa operária? Não, nós, em geral, nós somos a favor, como programa, como concepção geral, da estatização dos setores fundamentais. Eu acho que a informática é um setor fundamental por vários motivos. Cultural, educacional, econômico, militar, estratégico do ponto de vista internacional. A gente viu o problema do vazamento das informações, né? A própria presidenta da República foi espionada pelos Estados Unidos. E é por isso que chineses, russos, por exemplo, que têm interesses estratégicos mais consolidados que o Brasil, principalmente na área militar, eles não dependem exclusivamente da indústria estrangeira, têm sua própria indústria. O senhor sabia que, graças ao processo de privatização, hoje o governo federal tem em caixa algo aí em torno de 70 bilhões de reais arrecadado de 3 fundos ligados à área de telecomunicação, Fistel, FUST e Funtel. Um dinheiro que não é usado pelos governos, isso desde o do governo Fernando Henrique não é usado, dinheiro que é contingenciado ou confiscado para outras áreas, etc. Enfim, é um dinheiro que poderia ser utilizado para a ampliação desse processo, mas esse dinheiro só existe em função da privatização. Não, existe em função do processo produtivo, né? Se as empresas fossem estatais, o governo teria o fundo diretamente da empresa que ele controla, né? Como acontece com outras empresas estatais, por exemplo, o Correio. O Correio dizem que é uma empresa deficitária, mas há uma parcela da renda da empresa muito grande que é destinada a outros gastos pela Secretaria do Planejamento. Bom, candidato Rui Costa Pimenta, o PCO apresenta-se com um programa que diz ser revolucionário e socialista em oposição a todos os demais candidatos e seus programas burgueses e de defesa do capitalismo. Ontem nós tivemos nesse mesmo espaço o candidato Mauriase do PCB. O PCB também entra entre esses todos os demais candidatos e partidos? Não consideramos como candidatos burgueses aqueles que são ligados diretamente aos capitalistas, né? Não é o caso do PSTU, não é o caso do PCB, que são partidos de esquerda que atuam no movimento operário popular e que, até onde eu sei, não tem nenhuma ligação séria com nenhum setor capitalista. E não seria mais efetivo para se ampliar esse discurso, se fortalecer esse discurso dos partidos mais à esquerda do cenário político, eles se unirem numa campanha eleitoral? O problema é o seguinte, como é que nós vemos essa questão? Para nós, assim como para esses partidos, a campanha eleitoral é em grande medida um trabalho de propaganda, ou seja, explicação de ideias, divulgação de um programa, discussão política. Bom, nós temos um programa, eles têm outro programa. Mas não são tão parecidos, porque às vezes você lê um programa e lê o outro, eles são muito próximos. Por exemplo, o que o diferencia, a causa operária, do PCB? Inúmeras coisas. Nós temos posições bastante distintas em várias áreas. Aí. Uma área, por exemplo, para a gente poder entender melhor. Pelo que eu tenho visto nas entrevistas, inclusive, da campanha eleitoral, o PCB não é contrário ao confisco da dívida do Estado. Ele considera que seria positivo, mas ele não é a favor do confisco. Não é contrário, não. Não é favorável ao confisco. O PCB não fala abertamente do problema da revolução. Eu vejo que eles têm muita ilusão com o problema da eleição em si. Eu vi uma declaração do candidato onde ele dizia: eu posso ganhar a eleição, que eu acho que é uma afirmação despropositada. Quer dizer, há muitas coisas. E depois nós atuamos também muito mais, e o público não tem acesso a essa informação, nos movimentos operários e populares, onde as divergências são mais práticas, né?
elas aparecem frequentemente. A maneira de lidar com O os PCO sindicatos. atua mais no campo sindical. Sindical e popular. Juventude, movimento de moradia, movimento Vocês sem terra. hoje têm participação em quantos sindicatos no Brasil? Nem saberia dizer de cabeça, algumas dezenas. Eu lhe pergunto isso porque na última eleição o senhor obteve 12 mil votos. Qualquer sindicato que o PCO atue, certamente tem mais votos, ou tem mais pessoas ligadas, mais associados ligados, do que 12 mil pessoas. Com certeza. Isso significa que o PCO não consegue convencer sequer os associados dos sindicatos em que tem participação? Significa. Por quê? Por falta de estrutura, né? A campanha eleitoral, ela não é uma coisa onde você vem aqui na rádio... Mas aí nós não estamos falando, e eu estou até usando aqui o que o senhor mesmo nos disse. Quer dizer, vocês realizam esse trabalho constantemente, não dependendo do sistema eleitoral, para ter espaço, para trazer o seu discurso. Vocês trabalham isso no cotidiano, dentro dos sindicatos, nos movimentos sociais, nos movimentos populares. Então, vocês têm canais de comunicação com essas pessoas diretamente. Nós temos. Mesmo assim, não conseguem convencer essas pessoas. Por quê? Porque há uma diferença entre o trabalho sindical, que é um trabalho reivindicativo por melhores salários, etc., e a campanha eleitoral. Então, você não fica no sindicato fazendo campanha eleitoral o tempo todo. Na verdade, na maior parte do tempo, você está envolvido com o trabalho sindical. A campanha eleitoral, ela precisaria de uma estrutura diferente, na qual os partidos de esquerda são todos deficientes. Por quê? Porque envolve dinheiro, porque envolve uma série de recursos que esses partidos não têm. Os trabalhadores, eles são atingidos por uma propaganda massiva dos candidatos apoiados pela burguesia, que aparecem o tempo todo na imprensa, que é também controlada pela burguesia. Num certo sentido, você tem que lutar bastante, é uma segunda luta. Você tem uma primeira luta, convencer o trabalhador a se organizar sindicalmente, e depois você tem que lutar para que ele se organize num partido próprio, que ele despreze os candidatos ditos majoritários que estão sendo apresentados o tempo todo para ele, etc. e tal. E um terceiro problema que você precisa vencer, não é que seja impossível de vencer, mas requer tempo e requer condições, é que o trabalhador, ele vê o candidato, o grande candidato, digamos assim, que na verdade é um candidato patronal, como sendo um candidato real, capaz de interferir agora e já na situação. E os partidos de esquerda aparecem como uma promessa futura. Então, quer dizer, votar num partido de esquerda para o trabalhador não politizado, que é a maioria, significa trocar o certo pelo duvidoso, o que é um erro, mas é um erro que, para ser desfeito, requer uma campanha bastante grande. Eu acho que depende do nível de organização que a gente vem atingir. Nós estávamos no PT. O PT também foi assim. Ele conseguiu convencer os trabalhadores de que precisava votar num partido como o PT. Mas o PT era uma ampla coligação da esquerda. Agora nós somos coligações muito menores. Candidato Rui Costa Pimenta, o comentarista de política da CBN, Kennedy Alencar, está no telefone e tem uma pergunta para fazer para o senhor. Kennedy, bom dia. Pois não. Bom dia, Milton. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, candidato. Candidato, ouvi o senhor falar há pouco que falta estrutura, a dificuldade que tem para convencer o eleitor a votar no PCO, mas a minha pergunta para o senhor vai no sentido do irrealismo da proposta do PCO, ou seja, o eleitor não vota porque não acredita no partido. Eu quero pegar um exemplo. O senhor defende que o ensino no Brasil ele seja inteiramente público e gratuito. Certo. Em tese seria muito bom, mas diz que financiaria essa proposta não pagando a dívida pública interna do país. Ao não pagar a dívida pública, que está sob controle, terminou 2013 menor do que 34% do produto interno bruto do país, o senhor poderia criar uma crise econômica que poderia afetar a geração de emprego e a renda, prejudicando justamente os operários que o senhor diz defender. Não seria melhor manter o ensino privado para os que podem pagar, usar recursos públicos, como a futura receita dos royalties do pré-sal, do petróleo do pré-sal, para melhorar a rede pública que atende aos mais pobres? Pergunto para o senhor, ou seja, não são propostas irrealistas que o PCO faz, como essa de dar calote na dívida pública, que levam o eleitorado a não acreditar na capacidade do PCO governar e que deram aí votações inexpressivas para o PCO nas eleições de 2002 e 2010, por exemplo? Certo. Não, eu acho que nós temos dois problemas diferentes. O primeiro problema é que o voto do eleitorado não tem nada a ver com a convicção profunda que o eleitor tem das propostas que estão em disputa. Porque se fosse assim,
a gente não veria a permanente renovação de um Congresso Nacional que o país inteiro considera como sendo um Congresso Nacional corrupto. É evidente para qualquer observador isento que a eleição é um grande sistema de manipulação. A quem quer que a gente atribua essa manipulação, né? Em primeiro lugar, eu acho simplesmente que nós não temos voto, porque o eleitor não conhece a esquerda, não conhece as nossas propostas, nunca teve a oportunidade de discutir de fato essas propostas, assim como ele também não teve a possibilidade de discutir a proposta dos outros, né? Você tem um bombardeio de uma imprensa cartelizada, monopolizada, em torno dos principais candidatos. Algumas das coisas que os candidatos falam são flagrantemente absurdas e, finalmente, o povo vota naqueles candidatos por um sistema de manipulação. Então, nós não podemos dizer que nós vivemos na Grécia, onde a população se reúne ali no Ágora, na Assembleia Popular, e todo mundo sabe como é que é a vida do país e tudo mais. Ninguém sabe. O povo não sabe o que é o Brasil, o que está acontecendo, o que está acontecendo na administração pública, e ele é alimentado com falsas informações, informações parciais, distorcidas, confusas o tempo todo. É natural que ele fique confuso. Candidato, deixa eu ver então agora. O que foi, Kennedy, você estava contrapondo? Se isso não é subestimar o povo, ou seja, o eleitorado ele tem se informado nos últimos anos, ele tem elegeu o Fernando Henrique, que combateu a inflação, elegeu o Lula, que criou um colchão social, ou seja, essa visão do candidato, com todo respeito, me parece uma visão que diz que o povo não sabe votar, ou que subestima a capacidade do povo de votar, quando, na verdade, o problema, me parece, que está na proposta do candidato, que não convence o povo. Não, eu não acho que tem nada a ver com o povo saber ou não saber votar. Cada um vota de acordo com as informações que tem. O problema é saber se a pessoa que está votando está recebendo a informação. Por exemplo, será que uma parcela expressiva da população tem plena consciência de que aqueles candidatos que apareceram no debate de televisão não são os únicos candidatos? Eu, por exemplo, eu sou candidato há 4 vezes. Há muita gente que eu encontro na rua que nunca ouviu falar de mim. Como é possível isso? Quer dizer, ele não me conhece, não é que ele não gosta da minha proposta. É porque tem uma regra, candidato eleitoral, que diz que para os debates devem ser os convidados os candidatos de partidos que obtiveram pelo menos uma cadeira para deputado federal na eleição passada, ou seja, é uma cláusula de barreira, é uma exigência, porque senão a gente pode ter milhares, dezenas de candidatos num debate, é só criar partido, temos 30 partidos, né? Fazer um debate com 30 partidos é inviável. Ali é uma cláusula de barreira, uma exigência mínima, participa do debate aquele partido que pelo menos elegeu um deputado federal na última eleição. Me parece uma regra razoável, não? E Kennedy, aí eu aproveito para pegar esse seu gancho para trazer essa outra questão que me parece ser interessante do ponto de vista de como esses partidos, que o senhor mesmo chama a atenção, que não tem espaço no cenário político, não conseguem levar o seu discurso, etc. Não seria um caminho começar buscando vagas dentro do parlamento, um esforço maior para conseguir pelo menos uma representatividade nos parlamentos? Vocês trabalham nesse sentido? Não, nós não trabalhamos nesse sentido, nós trabalhamos no sentido de conseguir um esclarecimento popular. Nós acreditamos que quem muda a realidade social são as grandes massas de trabalhadores e não o esforço individual nem desse partido nem daquele partido. Eu não acho que os partidos que têm representação têm nenhum mérito por isso. A maior parte deles são herdeiros do sistema parlamentar da ditadura militar. Eles vêm daquela época. O único que não vem daquela época é o PT, que conseguiu abrir uma brecha nesse sistema, se estabelecer como partido e se integrou a esse monopólio. Ele não entrou para dar espaço para o povo. Ele se integrou e participa do monopólio. Isso precisa ficar muito claro, porque senão nós vamos ficar com a ideia de que a nossa proposta é muito bem conhecida, todo mundo sabe o que é o socialismo, todo mundo sabe quais são as consequências da estatização e da privatização, quando não é verdade. A própria campanha a favor da privatização foi uma ampla campanha de desinformação na época. Eu acompanhei essa campanha. Tudo é desinformação. Kennedy, muito obrigado pela sua participação. A gente volta a conversar aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia.
E eu aproveito e faço a pergunta que é encaminhada pelo ouvinte internauta Ivan Raposo, que escreveu para pergunte ao candidato @cbn.com.br, senhor Rui Costa. Vejo o senhor falar sobre modelo socialista, mas seria possível ter um modelo socialista que não seja uma ditadura, como é nos países que o adotam? Bom, isso de ditadura é relativo, porque... O que tem de relativo numa ditadura? É, ou é uma ditadura ou não é uma ditadura? Não. Veja os Estados Unidos. É uma ditadura também. Uma democracia. Não, uma ditadura. Você tem 2 partidos no Congresso, 2 partidos, quando todo mundo sabe que no país há mais de uma centena de partidos. Quer dizer, não existe uma lei que proíbe que você ingresse no parlamento, mas existe um fato, todo mundo sabe, que ninguém vai ingressar. Os meios de comunicação são monopolizados por grandes capitalistas da comunicação, enquanto que nos Estados Unidos milhões de blogueiros e pequenos atores da imprensa independente ficam falando lá para meia dúzia de pessoas. Existe um modelo de democracia que o senhor entenda que deveria ser seguido? Não, a democracia é uma coisa do passado. Ou seja, o senhor não acredita na democracia? Não, eu luto por liberdades democráticas, mas eu acho que a democracia como sistema impulsionado do burguesia, pelos capitalistas, é uma coisa totalmente falida. Então, me permita entender. O senhor diz que o senhor defende e luta por medidas democráticas, né? Por ideias democráticas. Direitos democráticos. Democráticos, mas diz que a democracia não funciona. Então, como é que essa coisa vai acontecer? A democracia como sistema. Eu acho que o socialismo, à medida que ele é um regime que é implantado por uma maioria da população, ele já por si começa aí a ser democrático. Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que nós tivemos governos que são chamados de socialistas, que é uma coisa imprópria, em países muito atrasados, né? Que pelas condições econômicas e as condições internacionais, eles retrocederam, né? Se estabeleceu aí em alguns lugares uma ditadura mais dura, em outros lugares uma coisa bem mais amena, com maior participação do povo, mas nada disso de fato é o socialismo. Cuba, por exemplo, é um país muito pequeno, muito sem recursos, muito pobre. Eu acho que a luta dos cubanos é uma luta pela independência de Cuba diante do gigante que está do lado deles, que quer estrangular o país, como sempre fez, que é os Estados Unidos. Agora, o Brasil não é Cuba, o mundo de hoje é um mundo mais diversificado. Deixa eu trazer a discussão novamente para dentro do Brasil aqui e temas que tocam a vida das pessoas. Nós começamos aqui falando sobre transporte, o senhor disse que ficou encalacrado aí no transporte público, por isso chegou atrasado aqui nessa entrevista. Nós falamos sobre educação, acesso à internet, e eu lhe pergunto numa outra frente o seguinte: segurança pública. O senhor recentemente defendeu que as pessoas tivessem direito a usar armas e a formação de milícias. O senhor confirma isso? Confirmo. Só gostaria de esclarecer que quando eu falo em milícias não tem nada a ver com as milícias do Rio de Janeiro, que são milícias paraestatais. Qual é a diferença do que o senhor defende como milícia e do que nós temos no estado do Rio de Janeiro e que é condenado pela população e está sendo combatido? A diferença é que as milícias do Rio de Janeiro são paramilitares, eles surgem de dentro do aparelho do Estado, e a milícia popular é uma organização ligada ao povo, aos sindicatos, associações de moradores e outras organizações legitimamente populares. São os moradores armados para se proteger? Uhum. Semelhante ao que nós temos nos Estados Unidos, que o senhor tanto combate? Ou em alguns estados americanos? Você diz o direito de armamento da população que existe nos Estados Unidos. O direito do armamento da população vem da Revolução Americana. Não é uma coisa que foi inventada agora. E é um direito democrático que nós sempre defendemos. Então deixa eu entender, qual é a sua ideia nessa questão da segurança pública? Qual o papel das polícias? A polícia é uma burocracia. Vamos começar por esse ponto, que muita gente não entende. É uma burocracia estatal. E nesse sentido, ela atende os interesses do Estado e ela tende a ser corrupta, como toda a burocracia. A população não confia na polícia. A população antagoniza a polícia, a população pobre principalmente. Alguns setores de classe média são iludidos, acreditam que a polícia é a salvação da sua propriedade, o que não é verdade, porque a eficiência da polícia é muito pequena. Se um cidadão for assaltado, reclama a quem, levando em consideração essa tese defendida pela causa operária? A organização da comunidade dele.
Mas isso é o que nós já assistimos em algumas comunidades mais pobres, onde o tráfico de drogas, por exemplo, gera esse domínio. Tá, mas o tráfico de drogas não é a milícia popular também. O tráfico de drogas é o crime. Ele não é milícia popular, não foi formada pelo povo. Essa linha não é muito não foi escolhida tênue. pelo povo. Não, não é tênue, não. Não é tênue porque nós temos experiência no mundo. Vários países funcionaram em diversas épocas e alguns, no terreno militar, pelo menos funcionam até hoje, sobre a base de milícias populares. A Suíça não tem exército, ele tem uma milícia popular. Todo cidadão faz o serviço militar e se tiver uma guerra na Suíça, entra em campo Nós não o estamos povo falando armado. em uma guerra, nós estamos falando num país com o nível de violência que o Brasil tem. Tá, mas serve como um exemplo de organização. Não é a mesma organização, porque uma é para combater o crime, digamos assim, ou garantir a segurança da população, e outra militar. Mas mostra que a população tem a capacidade de se organizar e que isso não é uma coisa que não tem realidade nenhuma, porque já existiu e existe sob outras formas. Candidato Rui Costa Pimenta, eu quero agradecer a sua gentileza de ter vindo ao estúdio do Jornal da CBN, conversado conosco, apresentado algumas das ideias do seu partido, o Partido da Causa Operária, o PCO. Muito obrigado, um bom dia para o senhor. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. E amanhã nós teremos mais uma vez aqui, entre 8 e 8h30 da manhã, mais um candidato participando desta nossa série de entrevistas do Jornal da CBN. Nossa conversa amanhã é com o candidato do PRTB, Levi Fidelix. E você pode fazer perguntas desde já para pergunteaocandidato@cbn.com.br.